Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora vou falar sobre como é que a gente faz para achar zeros de função usando comandos dentro do MATLAB, tá? Bom, então, o objetivo aqui é encontrar raízes de função dentro do Scilab. Encontrar raiz é uma coisa que encontrar zero de função, ou seja, eu quero achar o valor de x para o qual isso aqui seja igual a zero. Eu tenho uma função que depende de uma variável ou de várias variáveis, tá? Eu vou mostrar duas ferramentas aqui do Scilab, né, do que eu posso trabalhar, que é a ferramenta do fsolve, que aí a gente trabalha com funções genéricas e aí a gente tem que dar um chute bastante bom para a nossa função. E o outro são para polinômios, que são roots, tá? Para polinômio eu não preciso dar chute. Então o comando roots, ele acha as raízes da função. Então vamos ver como é que a gente faz para uma função de uma variável, tá? Então vou primeiro usar o comando, isso aqui é um polinômio, tá bem? Então eu vou usar o comando fsolve, e aí vamos ver como é que a gente faz para usar o comando fsolve. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que definir quem é a função que eu estou achando o zero dela, tá? Então o comando que eu dou é esse def. Aí eu coloco um apóstrofo, tá? Isso aqui é um apóstrofo, é para cima aqui. Se você olhar no seu teclado, ele não vai ser dobradinho, ele vai ser para cima, então é um apóstrofo. Y igual a f de x, um apóstrofo de novo. E quem que é o y? O y vai ser x quadrado menos 2, também é um apóstrofo, fecho, ponto e vírgula. Definir. X0 é o meu chute inicial. E aí, a solução usando o comando fsolve vai ser o quê? x0, f. Daqui a pouco eu vou utilizar uma outra forma também de fazer essa representação. Então, eu posso fazer assim, que é direto, isso aqui tudo entra na linha de comando do Scilab, tá? Ou eu posso definir uma função usando uma function dentro do Scilab. Vou mostrar como é que a gente faz a function dentro do Scilab para fazer a definição. Mas uma função de uma variável simplesinha da gente definir desse jeito, não tem problema. Então resolve aqui e acha a solução que é raiz de 2, que dá 1.42, tá? Eu posso usar também o comando roots, tá? E aí, como é que a gente faz com o comando roots? O comando roots, eu passo apenas os coeficientes do polinômio. Então, imagine que eu tenho o polinômio assim, ó. X ao cubo menos 6x quadrado mais 11x menos 6. Aí eu quero achar as raízes deste polinômio aqui. O que eu passo para o meu programa para poder fazer achar minhas raízes? Então, eu defino um vetor que contém apenas os coeficientes. E a ordem é sempre assim, ó, do maior grau até zero. Então, vai ficar o quê? Ó? 1, menos 6, 11, menos 6. Tá vendo? Então, o comando é roots. Raiz é o nome das raízes que eu dei. Então, o comando é roots. Roots P. Então, ele vai me dar as raízes reais todas do meu polinômio. Vamos testar esses dois exemplos aqui no Scilab? Então, o primeiro exemplo que eu vou fazer vai ser esse aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Def, apóstrofo, y igual a f de x, fecho. Isso aqui é como se fosse um comentário dentro da definição. Então, eu estou definindo y como f de x. E quem vai ser y? O y vai ficar x elevado ao quadrado. Aqui eu não coloco pontinho, tá? Porque ele está representando a operação minha. Então, é x elevado ao quadrado menos 2, tá bem? Apóstrofo e fecho. Dois pontos. Dei Enter.
x0 igual a 1, que é o chute que eu vou dar em torno de 1. Posso dar um outro valor depois aí para a gente testar. E aí eu vou resolver. Então a solução que eu chamei de x-sol, podia ter dado qualquer nome, podia chamar de x-sol. Não tem problema, é o nome que eu estou dando. Igual, aí sim, fsolve, que é o comando. E aí eu coloco então, ó, o ponto, que é o chute inicial, e a função f. Se eu não der os dois pontinhos, a hora que eu der enter, ele já vai me dar a solução, tá bem? Que deu 1,41. A gente sabe que isso tem duas raízes. Então, imagine que eu faço de novo e eu dê como chute inicial aqui, ao invés de dar o valor de 1, eu desse menos 3. Tá bem? Então, f, ó, ele vai achar a raiz, a outra raiz, que está mais próxima do ponto menos 3. Então, nesse fsolve, eu obtenho as raízes próximas do ponto que eu quero. Imagine, por exemplo, que eu queira achar agora as raízes da função x menos cosseno de x. Tá bem? Ó, só trocar a função que eu quero lá. A gente sabe que tem uma raiz no intervalo 0, 1. Tá bem? Então, eu vou lá e troco a função. Vamos ver? E aí eu vou... Aqui ele está dizendo, é um warning só, se não é erro. Eu estou dizendo que eu redefini a função f. Tá? Não tem problema, eu estou fazendo uma outra função agora, estou redefinindo. Isso não é erro, é só um warning que ele está dando. Então agora eu quero fazer achar a raiz de uma outra função. Então, agora vamos lá. Então eu posso dar o mesmo x0, tá? 1, e vou achar o meu x-solve, que é o fsolve do x0, f, e vamos lá, ó, ele achou o ponto 0,739851. Vamos dar o valor de x0, sei lá, próximo de menos 2. Vamos ver o que acontece. Tá vendo? Isso aqui só tem uma raiz, então, mesmo que você der o valor negativo, nesse caso aqui, ó, ele não faz muita diferença. Tá vendo? Ó? Menos 10. Então só tem uma raiz, então mesmo que eu dê valores bastante negativos aí, não tem problema. Então ele acha só uma raiz. Então esse método vai achar só uma raiz. Para mim, se tiver só uma raiz. Se tiver mais de uma, como aquele caso de x² menos 2, né, que vai ter duas raízes, a solução disso aqui vai ficar mais ou menos raiz de 2, ele vai achar duas. Agora vamos usar o comando roots. Vou fazer o comando roots para este exemplo aqui, do x² menos 2, ó, x² menos 2. Então, como é que eu vou escrever o meu vetor P aqui para o roots? Então, é sempre assim, ó. Eu vou pegar os coeficientes do grau mais alto até o grau mais baixo. Então, neste exemplo anterior, que era x² menos 2, então o meu P, x² menos 2, então seria o coeficiente que multiplica x², que no caso é 1. Não tem o coeficiente que multiplica a potência x, então a gente coloca 0. Opa, coloca 0. E aí, o próximo, o último é menos 2, tá? Então esse é o meu P. Então agora o roots de P, ele vai mostrar para mim as duas raízes, tá vendo? Essas são as duas raízes. E o legal aqui, ó, que ele coloca também a parte imaginária, se tem ou não tem a parte imaginária.
Vamos fazer um teste? Vamos trocar, ao invés de ser menos 2, vamos pôr 2 aqui? A gente sabe que se for 2 vai ter raiz imaginária, tá? No caso, vai ser imaginária a raiz. Então vamos lá usar o comando roots de novo. Tá vendo, ó? Ele deu as raízes para mim, são duas raízes imaginárias. A parte real delas é zero. Então, esse comando roots aqui acha as raízes, inclusive se tiver raiz imaginária aí para gente. Vamos fazer esse exemplo agora. P igual a x ao cubo menos 6x quadrado mais 11x mais 6. Então, vamos lá. O P vai ficar igual a 1 menos 6, né? 11 menos 6, fecho aqui, dois pontinhos. Opa, tá reclamando aqui porque tá vindo um lixinho aqui na hora da escrita, mas só apagar e escrever de novo. As raízes são o quê? Roots de P. Ó. Tá vendo, ó? Parte real, zero. Ou, desculpe, parte imaginária, zero. A parte real, 3, 2 e 1. Muito legal. Se você quiser usar o comando display, pode. Display raízes. Olha lá, ó. Comando disp raízes. Tá bem? Agora vamos usar o método para achar raízes de função de duas variáveis ou mais. Dá para usar com quantas variáveis eu quiser. Tá? Mas imaginem que eu faça com duas variáveis o meu método. Ó, aqui eu vou ter que definir a função também. Posso usar aquele def lá, mas aqui como fica muito grande, um pouco maior, né? A hora de a gente definir a função, a gente usa um ambiente chamado function, que tem dentro do Scilab. Como é que o ambiente function a gente trabalha? Vamos lá, vou mostrar para vocês o ambiente function. Então aqui, se você vem aqui no seu Scilab, aqui tem esses íconezinhos aqui, tá vendo? Ó? Esses íconezinhos. Aí eu clico nesse primeiro aqui, ó, que é um caderninho com um lapisinho. Ó, cliquei, ele abre o SciNotes, tá? Deixa eu até mudar aqui, colocar as preferências aqui. Vou aumentar um pouquinho a fonte. SciNotes, a fonte. Qual que é a fonte? Tá 18. SciNotes aqui, tá 12. Vamos pôr uma fonte um pouco maior, vamos pôr 18, vamos pôr 20, tá? Vou aplicar OK, tá bom? Então aqui eu posso definir a minha function. Então a function a gente faz assim, ó, function, tá? Ó, function. Quando você escreve a palavra function, ela já dá um end function, porque ela vai fechar esse comando function. F, tá bem? Que vai ser a resposta que a function vai receber, e o nome da function, tá? O nome pode ser, o nome você põe o que você quiser, pode ser sistema, se quiser pôr casa, você pode pôr o nome que você quiser aqui na function. E aí a gente vai pôr a entrada da function, tá bem? Então essa entrada vai receber x. Esse x é o vetor de duas coordenadas, x e y, tá bem? Bom, então aqui dentro, o que a gente vai definir? Então o nosso x vai ser a entrada x1, que vai ser a primeira coordenada desse vetor x. O nosso y vai ser a segunda entrada desse vetor x, tá vendo? Aí, o nosso f, ele vai ser um vetor também de duas coordenadas. Ele vai ser um f1. Quem vai ser o f1? Vai ser essa primeira expressão aqui, ó. X quadrado mais y quadrado menos 4. Então, ó, x quadrado, x elevado ao quadrado, mais
y elevado ao quadrado menos 4, ponto e vírgula, que é o nosso F2. Nosso F2 vai ser igual a x menos y, tá? E aí fechou a function. Então a gente escreveu a function ali dentro, tá? Então a gente pode definir qualquer função deste jeito. Comando function, end function, aqui é o vetor de saída ou a função de saída. Então, você está vendo aqui que tem um F1, F2? Então, aqui a primeira coordenada F é a segunda. Então, a saída dela vai ser o vetor F1, F2, tá? Então, a gente coloca simplesmente como F, sistema é o nome e aqui é X. Agora, a gente vem aqui no File e salva, tá? Save as. O nome que ele vai salvar, ele dá como sugestão o nome da sua function. Então, se você chamou ele de sistema, quando você mandar ele salvar, ele vai escrever sistema. Se tiver escrito casa aqui, quando você fosse salvar, ele ia escrever casa aqui, ó. E a extensão é .si. Então, a gente salva, tá salvo aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou voltar no Scilab, tá? Então, eu vou definir a function, e aí eu vou resolver o sistema aqui, tá? Então, eu vou voltar no Scilab. Como é que eu abro a function sistema agora, tá? Então, voltei aqui no Scilab. Para você rodar o sistema, então, por exemplo, se você pegar o vetor, define o vetor x igual a 1, 2, tá? É um vetor de duas coordenadas. Se você escrever sistema x, ele vai reclamar. Ele reclamou por causa do comando aqui. Ele vai reclamar. Porque está dizendo, ó, undefined variable sistema. Você vai ter que vir aqui e vai ter que executar a função para ela ser utilizada. Então, quando você fizer o file, execute aqui, ele vai mostrar para você as funções que você está lá no seu diretório, onde você tem as funções salvas. Então, você vem, seleciona o sistema, manda abrir e rodar. Ó, execution done. Então, foi feita a execução. Vamos colocar aqui no sistema. Olha lá, agora ele reconheceu. Então, tá aqui. Beleza, ele entendeu agora. O que que eu fiz? Eu dei o valor x igual a 1, 2. Por que deu 1? Porque ele pegou, no lugar do x colocou 1, no lugar do y colocou 1, então ficou... desculpe, é 1, colocou 1 aqui e colocou 2 aqui. Então ficou 1 elevado ao quadrado, mais 2, que dá 1, né? 2 elevado ao quadrado dá 4, menos 4, a soma dá 1. Então deu 1 aqui. E aqui ficou 1 menos 2, que dá menos 1. Tá bem? Então, esta é a respostinha lá que a gente tem. Vamos ver agora para ele achar a raiz, como é que a gente faz? Então, o comando ainda é o mesmo comando fsolve, tá bem? É o mesmo comando fsolve, só que agora o nosso vetor que eu vou passar vai ser um vetor de duas variáveis, tá bem? Vai ser um vetor, eu vou enfiar lá duas variáveis. Então, o meu x0 vai ser igual a quem? A 1, neste exemplo aqui, 1, 2 pontinhos, 1, tá? Que é o meu x0, o meu chute que eu dei. E aí, a solução vai ser simplesmente assim, ó, fsolve x0, vírgula, sistema, fecho
e acho a resposta. Então, no caso, deu 1,41, 1,41. Está dando raiz de 2, raiz de 2. Tá? Vamos testar para ver o que acontece com o valor da função nesse ponto, o valor da função nesse ponto, exatamente o sistema aí que a gente tem, tá? Então vamos chamar isso aqui de XX, tá bem? Então vamos lá, sistema, vamos substituir o XX no sistema para ver se dá zero, ou próximo de zero. Ah, deu muito próximo de zero, ó. Deu menos 8 vezes 10 a menos 16 e zero. Vamos ver se tem outra raiz. Vamos chutar um outro x0. Vamos chutar um x0 igual a 1 e 7. Sei lá. Vamos ver o que acontece nesse caso aqui. Para o nosso xx. Vamos ver se ele dá um outro valor. Ele está dando um erro aqui. Matriz 1, 2 é esperada. Por que ele está dando um erro? O x0. O x0 nosso. Deixa eu ver aqui. Ah, desculpe. É porque eu coloquei errado. Tinha que pôr o ponto e vírgula aqui, ó. Tinha que pôr um ponto e vírgula, porque eu tenho que passar na forma de pé. Aí, ó. Pronto. Tem que passar assim. Tem a forma certa de passar o vetor, ó. Tem que passar na forma de pé. Foi até bom ter errado, para a gente não esquecer isso aqui. Tem que passar na forma de pé. Então vamos lá. Ah, ele deu a mesma raiz, tá? O mesmo valor da raiz. Vou pegar um valor negativo aqui agora para o x0. Vamos pôr menos 1 e menos 7. Vamos ver o que ele faz. Se ele dá a mesma raiz. Ah, agora deu a raiz negativa, tá? Deu a menos raiz de 2. Tá bem? Então a gente faz o quê? A gente conseguiu resolver o sistema. Professor, se tivesse mais variáveis, daria também? Daria para a gente achar. Quer ver, ó? Imagina que eu faço o seguinte, ó, que eu coloque mais uma variável aí, ó, x3, tá bom? Sei lá, mais eu quadrado aqui, menos 4. Vou manter essa mesma função, eu vou fazer uma função f3 aqui, igual a x menos e. Olha, nem sei se isso tem solução, tá? Eu estou chutando aqui uma possibilidade para a gente ter. Então, ó, um sistema 3x3, tá? Então, acharia a solução disso, isso igual a zero, isso igual a zero, isso igual a zero. E aí, vamos lá, vamos ver. O nosso x0 agora vai ter que ser 3 entradas. Então, vou pôr o ponto 1 aqui. E aí, vamos fazer... Ah, agora tem que rodar de novo o sistema, porque eu modifiquei a função. Eu tive que rodar de novo. Olha, ele deu um warning, porque ele disse que eu redefini. Não tem problema. Agora, vamos de novo rodar o sistema. Olha lá, ele achou a solução. Tá? Então, ele resolveu o sistema 3x3. Então, independentemente do número de equações que eu tenha, o método da FSolve funciona. Ele é bastante bom para achar raízes de função, tá? Função não lineares, funções mais complicadas, tá bom? Bom, então o que a gente tem aí, né? Então, como dica, o FSolve encontra uma raiz próximo ao chute inicial. Então, se você quiser usar o FSolve, você tem que dar um valor próximo do valor que você quer. Para fazer isso, você pode usar o plot para funções, por exemplo, de uma variável. Você pode usar o comando plot, fazer o gráfico da função
e dá um chute próximo do gráfico. Você olha mais ou menos lá, dá um chute próximo do gráfico. Você pode testar múltiplos chutes, né? Então você olha o gráfico lá, eu quero achar todos os zeros da função. Faz o gráfico da função usando o plot. Aí você sabe, lá tem 5 zeros. Aí você chuta valores próximos aos pontos do zero. Tá? Então você consegue, fazendo esse chute, achar boas soluções. E o roots, se você for um polinômio, você já usa o roots, que ele vai retornar todas as raízes para você, tá? E aí, para funções de mais variáveis, é recomendado usar o comando function para a gente poder definir as nossas funções. Então é isso. Muito obrigado.